de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Nós iremos ouvir uma palavra da parte de Deus nesta noite, pelo nosso querido e estimado irmão Eclis. Glória a Deus, trazendo para nós aquilo que Deus já colocou no seu coração. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória ao nome de Jesus. Que privilégio estarmos aqui nesta noite, em praça pública, em via pública, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é como eu falei, um privilégio que muitos não têm, e nós temos esse privilégio nesta noite de cultuarmos ao Senhor com esta liberdade. Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida do nosso pastor José Raimundo, pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. E também já quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao versículo 9. Eu queria compartilhar para a igreja e para todos os que nos ouvem uma palavra que o Senhor colocou em nosso coração, falou ao nosso coração, e eu acredito que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela continua falando ao coração da igreja. Diz a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é aquilo que alimenta a nossa alma, que fortalece o nosso espírito e que dá vida ao homem que está morto. Então, o texto que eu citei, Lucas capítulo 13, do versículo de número 6 ao versículo 9, o texto diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Por que estará ela ainda ocupando espaço na terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, está bem. Se não, mandarás cortá-la. Eu queria, em rápidas palavras, queridos irmãos, trazer 3 pontos, 3 lições que nós observamos aqui nesse texto. A primeira lição, o primeiro ponto que eu queria destacar nesses versículos que nós lemos, está no versículo 6. A primeira lição que eu aprendo, que nós aprendemos nesse texto, é que o Senhor, Deus, nos fez povo seu. Se a gente observar o versículo 6, diz assim: que certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas figueira não está no lugar certo aí, porque ele está no meio de uma vinha. É uma figueira no meio de uma vinha. Vinha é um conjunto de videiras, de pé de uva. E tem lá um pé de figueira no meio de vinha. Irmãos, nós não éramos por natureza povo de Deus. Nós não nascemos naturalmente como parte integrante da igreja. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, olhou para nós, teve misericórdia, nos perdoou os nossos pecados e nos fez povo seu. Nos colocou no meio da vinha, no meio do seu povo, no meio da sua igreja.
Salmo de número 100 que foi lido nesta noite. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Louvado seja Deus. Então, está escrito aqui que a figueira foi plantada. Então, se ela foi plantada, supõe-se que alguém plantou. Não nasceu do nada, não nasceu naturalmente como mato, mas foi o próprio Deus que plantou a figueira no meio da vinha. E se a gente analisar, isso tem uma lição. Deus investiu em você. Deus investiu em mim. Deus investiu na sua igreja. Louvado seja Deus. A graça de Deus não é barata, custou um alto preço. Louvado seja Deus. Foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, o preço que foi pago para que eu e você hoje possamos fazer parte do povo de Deus. Então foi Deus que nos plantou. Você que está nos escutando nesta noite, você não é fruto do acaso. Você não nasceu de modo aleatório. Você não nasceu do nada. Foi Deus que te criou. Foi o Senhor que te fez. Foi o Senhor que te colocou neste mundo. E Ele tem um propósito na sua vida. Louvado seja Deus. Nós não estamos aqui por acaso, queridos irmãos. Nós fomos plantados por Deus aqui neste mundo. Então a primeira lição que nós vemos nesse texto aqui, Deus nos fez povo seu. Não é à toa, não é por nosso mérito, não é baseado em nosso esforço, mas é pela graça de Deus. Foi Ele que nos plantou. A segunda lição, queridos irmãos, que eu observo nesse texto, a primeira é que Deus nos fez povo seu. A segunda lição que nós aprendemos nesses versículos é que Deus tem tido misericórdia e tem sido paciente conosco. Deus tem tido misericórdia e tem sido paciente conosco. Hoje, dia 31 de dezembro de 2023, 23 horas e 37 minutos. A cada segundo deste ano, as misericórdias de Deus se fizeram presentes em nossa vida. O texto diz aqui no versículo de número 7, versículo número 7 diz assim: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Irmãos, se Deus nos desse, se Deus nos desse aquilo que nós merecemos, se Deus fosse severo conosco, de acordo com os nossos pecados, ninguém estaria aqui nesta noite. Se Deus punisse-nos conforme os nossos pecados, se Ele fosse extremamente rigoroso, ninguém escaparia. Mas Ele tem sido misericordioso. O profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido paciente conosco. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, que o Senhor tem sido longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E Pedro está falando para a igreja. Ele tem sido misericordioso conosco, porque todos nós precisamos, em alguma área da nossa vida, melhorar. E esse texto, eu preciso confessar aos irmãos, o Senhor falou ao meu coração, e esse texto ele não está deslocado do propósito do culto nesta noite. Nós somos gratos a Deus porque Ele nos fez povo seu, e somos gratos a Deus porque Ele tem sido misericordioso conosco. E eu não sei como foi o ano de 2023 na vida de cada um dos irmãos. Cada
pessoa, cada um de nós individualmente enfrentamos lutas, enfrentamos provas, às vezes nos entristecemos, às vezes nos alegramos, e cada um de nós sabe a área onde temos mais necessidade. Os dias têm sido muito corridos e às vezes nós esquecemos, nós não nos dedicamos como era esperado, nós não frutificamos como era esperado para o reino de Deus. Porém, Deus tem sido misericordioso conosco. Essa é a segunda lição, queridos irmãos. A terceira lição que nós aprendemos nesta noite é que Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da nova oportunidade. Se em 2023 nós não produzimos fruto como esperado, tem oportunidade nova para você no ano de 2024. Deus, Ele tem oportunidade nova para a nossa vida. Louvado seja Deus. Versículo de número 8 diz assim: Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Olha que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Com isso eu aprendo uma lição fantástica. O Senhor não desiste de nós. Ele não desistiu de mim e Ele não desistiu de você. Por mais que a gente tenha passado por um período difícil, por mais que tenha sido um período de lutas, por mais que os frutos tenham sido poucos, mas o Senhor disse aqui nesse texto, e está dizendo para você nessa noite: eu vou investir em você. Você não é descartável. Você não é descartável. Deus, Ele investe em nós. Está escrito: eu vou trabalhar. E Ele vem trabalhando, queridos irmãos, na nossa vida. O Senhor vem trabalhando na nossa vida. Às vezes a gente não percebe, mas Ele tem trabalhado ao nosso redor. Ele tem investido em nós. Ele tem falado conosco através da sua palavra. Ele tem falado conosco através dos irmãos. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Ele tem edificado a sua igreja, culto após culto. Cada vez que você abre a sua Bíblia, o Senhor está injetando em você adubo para fortalecer a sua fé e para que você venha frutificar e produzir fruto para o reino de Deus. Eu acho lindo e eu acho interessante que o mundo não é o mundo da segunda oportunidade. O mundo e o inimigo das nossas almas só espera uma falha para nos acusar, para atirar pedra em nós, para nos destruir, para dizer que não tem mais jeito, para dizer que você é um caso perdido. Mas Jesus é aquele que tem uma segunda oportunidade para você. O seu caso não está perdido. A sua vida não chegou ao fim. Jesus é aquele que levanta o caído. Jesus é aquele que estende a mão e que ajuda. Eu nunca vi, e eu acho que os irmãos também nunca viram o diabo levantar a mão para estender, para ajudar ninguém. Mas Deus, louvado seja o seu santo nome, é aquele que estende a sua mão e levanta aquele que está fraco, e levanta aquele que está caído, e transforma a vida dele. Então, eu queria deixar esta palavra para a igreja, para todos aqueles que nos ouvem nesta noite. O Senhor nos fez povo seu. O Senhor tem tido misericórdia e tem sido paciente conosco. E o Senhor é o Deus da segunda chance.
é o Deus da nova oportunidade. O versículo de número 8 diz assim: deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor e lhe ponha estrume. Versículo 9, o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Versículo 9, se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. E aqui a gente aprende outra coisa, queridos irmãos. Eu acho interessante que essa parábola não tem um desfecho. Essa parábola não tem um final. Porque essa parábola, essa figueira, ela pode representar aqui duas coisas. Essa figueira, na tradição, de acordo com os comentaristas, ela pode representar Israel e ela pode representar cada um de nós individualmente. Então, nós podemos aplicar esta palavra a nós, a cada um de nós. O Senhor, Ele nos dá uma oportunidade nova. Agora, cabe a nós, aí o versículo 9, cabe a nós aceitarmos ou não essa oportunidade. Se vier a dar fruto, e a gente não pode tirar o texto do seu contexto. O contexto aqui, Jesus estava falando de arrependimento. Uns judeus chegaram para Jesus, eu vou encerrar agora nesse último ponto. Ele é o Deus da nova oportunidade. Os judeus chegaram para Jesus com algumas questões, e a grande questão era, chegaram falando de um certo grupo de judeus que foram assassinados por Pilatos. Era como se eles estivessem questionando por que o mal aconteceu para eles, por que essas pessoas morreram injustamente, por que existe injustiça no mundo. Aí Jesus, para dar um nó na mente daqueles homens, ele diz assim, ele responde da seguinte maneira: eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E aqui eu acho interessante, queridos irmãos, porque na verdade Jesus estava mostrando um outro sentido nessa pergunta. Eles chegaram perguntando por que aqueles homens morreram injustamente. Mas quando eu li esse texto, quando eu dei uma analisada, a pergunta não deveria ser essa. A pergunta, no lugar de ser por que aqueles homens morreram, a pergunta deveria ser: porque eu estou vivo, porque eu estou aqui. Queridos irmãos, nesse ano muitas pessoas partiram, muitas pessoas morreram, e eu e você estamos aqui nesta noite. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Ainda tem algo para eu e você realizarmos aqui nesta terra. E enquanto você estiver aqui, enquanto a figueira estiver na vinha, tem fruto para você produzir. Louvado seja o nome de Jesus. Você está aqui não é à toa. O Senhor tem algo para você fazer, para que você produza no seu reino. E cabe a nós nesta noite buscarmos a Deus e entender qual é a vontade dele na nossa vida. Versículo 9: se vier a dar fruto, bem está. Se não vier, corte. Então o destino de cada um de nós, o Senhor colocou nas nossas mãos. Você que está ouvindo esta mensagem, você que ainda não faz parte da igreja, Jesus te convida nesta noite a tomar uma decisão, a crer nele, a fazer parte do seu povo, a estar com ele na caminhada. Ele te convida nesta noite, é um convite. A decisão é sua. Ele não decide por você, é você que decide. Então o Senhor, Ele convida a cada um de nós. Tem um versículo, e eu vou encerrar, um versículo que está em Mateus capítulo 11, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está convidando: vinde, vem a mim. Você que está cansado, você que está oprimido, você que está pensando que as coisas
não vão mais dar certo na sua vida, você que está desenganado, Jesus está convidando, Jesus está chamando: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe, queridos irmãos. O convite foi feito nesta noite. O Senhor nos chama a cada dia, o Senhor nos convida, e todos os dias nós temos uma nova oportunidade para servi-lo com a nossa vida. Que Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, essas horas passam tão depressa. Glória a Deus. E falta 10 minutos para o encerramento do ano 2023. Minha gratidão a Deus, minha gratidão à minha família, gratidão ao ministério desta igreja, a todos vocês, meus irmãos, a todos quanto têm feito a obra do Senhor, ao ministério aqui presentes, os que estão aqui e os que não puderam chegar. Receba o meu abraço de gratidão. Assim comigo? Dê um abraço assim. Muito bem. Um abraço para vocês de gratidão pelo que vocês têm sido tão especial para Deus e também na minha vida. Nós temos poucos minutos e queremos informar que os refletores serão desligados e cada um prepara o seu celular. Nós vamos cantar um hino, certo? Com o celular, focalizando aí, e as nossas irmãs que vão cantar. Cadê a Samara? Glória a Deus. Esta vida já está aqui. E nós vamos, meus irmãos, fazer isto. Vamos fazer isto. Nós queremos de coração agradecer às autoridades constituídas por Deus, pelo nosso Brasil e também aqui em Picuí. Gratidão aos vizinhos, aos amigos, né? O irmão Dario, que está com as suas revistas de lições de escola bíblica dominical. Os irmãos procurem nosso irmão Dario. Deus abençoe.